Olá, bom dia, paz e graça a todos que visitam aqui o canal, a todos que ouvem os nossos vídeos. Deus os abençoe. Aqueles que são inscritos, aqueles que ainda não são. Eu deixo aqui o meu pedido, se inscreva, participe do nosso canal, dê uma força aí, não custa nada. Só dá um cliquinho lá, dá um like e ative o sininho e compartilhe nas suas redes sociais esse canal que tem um objetivo nobre, que é divulgar conteúdos que visam esclarecer, trazer explicações e às vezes também conteúdos que visam confortar e exortar a Igreja do Senhor, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a teologia do cabeleireiro. Recentemente precisei ir no cabeleireiro e chegando lá, ele tem um salão e nesse salão possui um televisor que estava ligado no jornal, que estava trazendo notícias acerca de investigações da Polícia Federal, a mandado do STF, em cima de personagens aí do governo. Naquele momento nós começamos a refletir e conversar que a justiça humana ela é parcial, ela tem um lado, e o lado é aquele que tem mais dinheiro, é aquele que certamente a beneficia mais. E nesse momento, o irmão, que é um irmão da Assembleia de Deus, usou o texto de Isaías 64, versículo 6, argumentando que a justiça humana ela é trapos de imundícia. E ele fez essa referência à justiça quanto o poder judiciário, aquela que executa as leis, aquela que traz processos, que aplica os processos, que sentencia, enfim. Agora, será se é sobre isso que o texto está falando? Será se o texto está falando que a justiça, o STF, a Polícia Federal e outros órgãos do Poder Judiciário é trapos de imundícia? Será se é dessa justiça que o texto de Isaías 64, verso 6 está falando? Vamos olhar para o versículo 6 do capítulo 64 do profeta Isaías. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Será se o texto fala dessa justiça comum dos homens, que executa as leis do Poder Judiciário, ou está falando de uma outra situação? Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que o texto está falando de uma outra situação. O texto está falando da nossa moralidade caída. O texto está falando que nós, seres humanos, no nosso estado de queda, de pecado, de transgressão à lei de Deus, não podemos, em hipótese alguma, produzir algo de bom, algum ritual religioso, alguma obra que atraia a justiça de Deus. Segundo o texto, nós somos chamados de imundo. O texto diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. Para compreendermos melhor essa afirmação, algumas interpretações do contexto nos ajudam a entender melhor. Algumas traduções trazem um outro termo. Tem uma tradução que, ao invés de trazer trapos de imundícia, chama de roupa manchada. Uma outra tradução chama de panos repugnantes. E uma outra tradução, trapos imundos. E uma outra ainda é mais direta, parece que estar mais de acordo com Isaías, que fala de sangue menstrual.
E então, no contexto histórico, havia pelo menos duas linhas que nós podemos compreender melhor o uso desse termo aqui pelo profeta Isaías. A primeira é que trapos de imundícia, ou panos imundos, ou roupas repugnantes, façam referência ao momento em que a pessoa ficava leprosa e a sua pele criava-se chagas, e essas chagas saía dela excrementos, né, pus e sangue, e sobre esse leproso era colocado um lençol a fim de interromper esse fluxo dessas substâncias que saíam do seu corpo. Com o tempo, aquele tecido ele pregava naquele pus que é expelido do corpo humano. Quando tirava-se esse pano, obviamente esse pano era necessário ser queimado, lançado fora, por conta de ser considerado também imundo, porque o leproso era considerado também imundo. Por diversas vezes nós lemos nas Escrituras que leprosos eram afastados da congregação durante um período para a purificação. Sacerdotes não podiam tocar em leprosos, rabinos não podiam tocar em leprosos, por ser eles considerados imundos. E esses tecidos, esses panos que eram colocados sobre os seus corpos também eram considerados também imundos. Mas também há uma outra linha, um outro pensamento que faz referência a panos usados por mulheres nos seus períodos de menstruação. Esses panos também eram considerados imundos, ou seja, eram inúteis. E o texto então nos diz que as nossas obras, aquilo que nós fazemos na tentativa de atrair a justiça de Deus, querendo parecer bom, querendo parecer santos diante de Deus, essas obras são consideradas como obras inúteis. O homem ele é incapaz de produzir algo a fim de atrair a justiça de Deus para lhe salvar. Desde a queda, o homem ele é incapaz de se chegar a Deus por seus próprios méritos, por suas próprias obras. A Bíblia nos diz que o homem, antes de ser regenerado por Deus, ele está num estado de morte. Ele está em ofensas constantes contra Deus. As suas obras ofendem constantemente a santidade de Deus. Aquilo que o homem produz, aquilo que o homem faz, na tentativa de agradar a Deus, é inútil, é em vão. Essas obras não têm poder salvífico. Essas obras não podem, em hipótese alguma, atrair a graça de Deus para o homem. Deus nos visita por sua infinita misericórdia. Deus vem a nós por pura graça somente. Ele não vê em nós absolutamente nada de bom. A Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus. Não há um justo sequer. A Bíblia diz que todos estão mortos nos seus pecados e delitos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma vez que Deus nos alcança por sua graça e por sua misericórdia, nos salvando, é possível então executar obras que glorificam a Deus, mas essas obras, elas não possuem poder de salvação. Elas não podem me tornar mais salvo do que os demais. É desse sentido que o texto está falando, da nossa moralidade caída, da nossa total incapacidade de fazer algo de bom que agrade a Deus totalmente. Está falando da nossa condição caída, pecaminosa, que é impossível produzir uma justiça que seja digna do amor de Deus.
Ainda no mesmo texto, no mesmo livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo de número 5, diz assim: chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. Observe que esse versículo nos faz lembrar de um personagem que depois que pecou, tentou se cobrir com sua própria justiça, com seus próprios méritos, com seus próprios esforços. Adão. Ele produziu roupas de figueira, de uma espécie de folha de figueira, tentando cobrir sua nudez. E Deus, ao visitar-se, matou um animal e da pele daquele animal extraiu então a roupa que cobriu Adão. Ou seja, é somente a justiça de Deus, é somente a justiça de Cristo que nos é imputada, que é capaz de nos salvar. Aquilo que nós produzimos, que nós fazemos de bom na tentativa de parecer mais santos, mais agradáveis diante de Deus, de conquistar Deus, é inútil. É absolutamente inútil. Os homens não podem cobrir-se com as suas próprias obras, porque são obras de iniquidade. Mas isso não quer dizer que todas as nossas obras, depois de convertido, sejam tratadas assim, como trapos de imundícia. É verdade que em muitas coisas das quais nós fazemos, existe graus de pecaminosidade. Às vezes essas obras estão carregadas de orgulho próprio, às vezes estão carregadas do eu. O eu está muito presente naquilo que nós fazemos. E essas também, às vezes, são consideradas por Deus inútil, porque nossas obras devem ser feitas na visão de que Deus deve ser glorificado e não a nós mesmos. Jesus, ao falar até de situações nobres do cristão, como o dar esmola, oração e jejum, chega a falar que os homens, os hipócritas, às vezes fazem isso na tentativa de querer ser visto pelos outros. Então essa é uma atitude cheia de vanglória, no objetivo de tentar encontrar aplausos dos homens. E Jesus chega a exortar os discípulos que eles devem buscar a Deus, compreendendo que Deus é um Pai, que eles podem se relacionar com Ele, podem orar, mas sem essa intenção de querer ser visto. E muitas das nossas ações, muitos dos nossos momentos religiosos estão carregados disso, do orgulho. Mas nem todas as nossas obras podem ser consideradas trapos de imundícia, uma vez que nós já somos regenerados. A própria palavra nos orienta a fazermos obras dignas de arrependimento. O próprio texto de Efésios, capítulo 2, também nos diz que Deus nos salvou para as boas obras. Portanto, o texto está falando da nossa moralidade caída, da nossa condição pecaminosa e que é impossível agradar a Deus sem que este primeiro nos visite e nos abençoe com a sua justiça. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que Deus lhe fortaleça em nome de Jesus. Amém.